Então, o primeiro caso é um tema que é o infarto da gordura do ligamento falciforme. É uma situação, gente, que, na verdade, ela é rara, e por isso que talvez haja dificuldade do diagnóstico, tá? Então, a gente teve, se eu não me engano, eu já tratei sobre um caso desse numa sessão de vocês. A gente teve um outro caso também, recente agora, que eu queria dividir aqui com vocês, e que houve exatamente isso. Talvez o colega tenha entendido a alteração, mas não soube dar nome aos bois, tá? E aí ficou perpetuando a questão do diagnóstico final da entidade. Então, vamos lá. Tratava-se paciente feminina, 43 anos, com dor em região epimesogástrica de forte intensidade. A exame clínico tinha dor, a palpação superficial e profunda no andar superior do abdômen, com sinais de irritação peritoneal. Então, ela tinha descompressão dolorosa, isso é um dado importante, tá? Nega febre, outros sintomas, leucograma normal, PCR baixo. Foi solicitada nessa ordem uma TC de abdômen. Nessa TC de abdômen foi dado algumas alterações descritivas, a paciente tem alta, se eu não me engano, isso era no sábado, ela volta no domingo com dor, tá? E aí é feito um ultrassom e uma angio-TC do abdômen, ok? Então, vamos lá ao caso. Vamos direto numa fase com contraste, tá? Então, é o protocolo que a gente faz, né? Dor abdominal. Então, vou passar primeiro uma varredura em todo o abdômen, para vocês verem. Depois eu vou focar onde a paciente tinha dor e onde tem alteração tomográfica. Então, parece um exame meio assim, pobre de informação, né? A paciente tinha um DIL, o paciente tinha possivelmente, né, um corpo lúteo aqui, uma lesão leiomiomatosa, tinha um pouquinho de líquido intracavitário, né? Tinha talvez umas varizes pélvicas aqui, ó, a veia gonadal dela um pouquinho ectasiada, talvez tenha um quebranose ali, uma compressãozinha sobre a veia renal. Está drenando aqui, ó, tá? E realmente a pinça aortomesentérica faz uma leve impressão aqui sobre a veia renal. Isso às vezes foge à nossa atenção de onde está o problema da paciente. Mas eu queria discutir, já que a dor é uma dor epimesogástrica, essa região aqui, ó. E eu queria que vocês observassem a densificação que ocorre nessa região. Tá vendo? Nessa região, uma região interface entre pâncreas, entre estômago e entre o fígado. Reparem que no fígado, a relação que ela faz é exatamente com a região do ligamento falciforme, tá? Então, ou ao menos a adjacência do ligamento falciforme, ok? Eu tenho um amigo meu, certamente, possivelmente vocês conhecem, o Daniel, trago ele sempre aqui para os meus cursos, quando eram presenciais, que ele fala que no contexto do abdômen agudo, principalmente abdômen agudo inflamatório, você tem que ser que nem índio. Você tem que procurar onde tem fumaça, porque ali vai te dar a topografia da etiologia da causa do processo álgico do paciente. Até brincado, onde a fumaça for. E a fumaça aqui é a densificação da gordura. TC, você tem que procurar isso num quadro de abdômen agudo, de dor abdominal. O paciente de irritação peritoneal chegou pela emergência. Tá? Então, o que a gente observa é uma densificação da gordura nessa região, talvez até um pouquinho expandida. É sutil, gente? É, tá? Mas é presente, tá? Vou botar aqui no plano coronal, vou focar aqui na região anterior e vou ampliar aqui para vocês, tá? Então, ó, novamente nessa região, uma densificação, talvez, ó, delimitada por uma grosseira ou parcial pseudocápsula, tá? Então, mediante essas alterações, eu vou mostrar como é que evoluiu a paciente, né? Já vou mostrar aqui para vocês o ultrassom feito, tá? Foi feito o ultrassom, tá? Foi um ultrassom normal, não tinha nenhuma alteração, tá? Depois eu mostro para vocês o laudinho. E foi feito uma angio-TC, tá? Ou seja, o paciente voltou, o pessoal ficou preocupado talvez com uma situação vascular, né? Já que não se tinha muito definição, tá? O colega viu essa alteração, deu um laudo descritivo, tipo a densificação da gordura, adjacente à pequena curvatura gástrica, ao adjacente ao pâncreas, aí entra uma série de diagnósticos diferenciais, né? Será que é uma úlcera que está penetrando? Será que é uma pancreatite focal? Né? Será que é uma injúria vascular? Enfim. E repare que o laboratório do paciente era normal, tá? Isso é um dado que fala contra as causas de abdômen agudo inflamatório barra infeccioso. Né? Por exemplo, uma apendicite aguda, uma pancreatite aguda, uma diverticulite aguda, uma colicite aguda. Todas essas alterações alteram razoavelmente o PCR, leucograma, desvio à esquerda, o que esse paciente não tinha, ok? Tá? Então, está aqui, ó, um padrão bastante similar ao que a gente... Então, vamos voltar à apresentação.
tá? Então, ó, essa é a impressão que a gente coloca lá. Então, quando termina o exame, né, até pela acreditação do hospital, a gente tem que colocar uma impressão diagnóstica. Muitas vezes a conduta é tomada com essa impressão. Então, foi colocado ó, lá direitinho, ó, onde tem a identificação, tá? Só que não se fechou o diagnóstico, tá? Ou seja, você viu que tem alteração, mas você abriu um leque de diagnósticos diferenciais em termos de etiologia para o processo. Fez ultrassom normal, tá? Laudo de ultrassom absolutamente normal, do ponto de vista de avaliação de abdômen superior. Fez angio-TC e continua lá, filtração da gordura, parará, parará, parará. E aí, quando eu vi esse exame, né, eu já tinha visto alguns casos, né, e essa região aí é uma região propensa a desenvolver uma das formas de injúria da gordura intracavitária, tá? E o nome que se dá a isso é infarto, né, da gordura do ligamento falciforme, tá? Então a gente faz uma atualização dessa impressão diagnóstica, tá? E passa para o médico da emergência e ele vai fazer a interface com o paciente. Então, e é dessa maneira que a gente colocou no laudo, ó, imagem ovalar, densidade de gordura heterogênea, associada a extensa filtração do plano adiposo adjacente, localizado junto ao ligamento falciforme, compatível com infarto barra necrose. Eu acho que cabe mais até infarto do que necrose da gordura do ligamento falciforme, e aqui a impressão do outro exame, tá? Basicamente uma estabilidade aí, sem muita alteração. Então, o que vem a ser essa tal gordura do ligamento falciforme? Então, a gente tem que entender um pouquinho o ligamento falciforme, gente. O ligamento falciforme, ele está contido por uma dupla de peritônio, duas camadas de peritônio, nessa região aqui, ó. Ele divide no que o cirurgião chama, nós radiologistas não, mas o que o cirurgião chama de fígado direito e de fígado esquerdo, tá? Desses lobos, eles têm um entendimento um pouco diferente do que a gente fala. Eles entendem como lobo esquerdo, segmento 2 e 3, ó, aqui está o ligamento falciforme. Dentro dele, o que tem? Dentro dele tem as veias paraumbilicais, aquelas que crescem na hipertensão porta, o ligamento redondo, né? E gordura, tá? É uma gordura que ela é extraperitoneal, mas veja bem, ela tem peritônio de um lado e do outro. Esse revestimento aqui, ó, é de peritônio de um lado e de peritônio do outro. Então, qualquer processo inflamatório aqui irrita o peritônio e dói, né? A superfície peritoneal, ela tem muita terminação nervosa. Então, recebe nutrição principalmente da artéria frênica inferior, é o principal nutridor dela. E toda estrutura, gente, que você tem um comportamento anatômico alongado com uma base estreita, ela é suscetível à torção e a sofrimento. Quer ver um grande exemplo disso? O apêndice epiploico. Ele é alongado, ele tem uma base estreita, ele é alongado. Se torcer, ele vai sofrer, vai isquemiar, vai doer, tá? Então, clinicamente, que o paciente tenha dor, retração peritoneal e laboratório, entre aspas, aqui normal, né? Isso é importante para diferenciar de outras causas de abdômen agudo. O tratamento é clínico e o diagnóstico é clínico, mais informação tomográfica. E essa entidade, ela está dentro do contexto aí desse termo IF, que eles chamam, né? Que é Intra-Abdominal Focal Fat Infarct, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Vou falar os 3 exemplos principais que são de injúria da gordura intracavitária. Quais seriam eles? Infarto mental, apendicite epiploica e o que a gente está vendo aqui, ó, infarto da gordura do ligamento falciforme. Na minha prática, muito mais comum, apêndice epiploico. O raciocínio para os 3 é o mesmo. É uma injúria vascular de gordura intracavitária, levando infarto, podendo levar necrose. Autolimitada, tratamento clínico com sintomáticos. Apresentação clínica, dor, irritação peritoneal e laboratório, entre aspas, normal. Ou seja, não tem leucocitose, via esquerda, PCR minimamente tocada, tá? Então, em cima disso que a gente vai tentar fazer o diagnóstico, a tomografia vai ser fundamental, tá bom? Então, gente, uma vez sabendo isso aqui, ó, essa é uma topografia que é suscetível a sofrer injúria por torção, tá bom? Então, infarto da gordura do ligamento falciforme,